Olá, querido, tudo bom? Sou a pastora Zuleide. Hoje irei falar sobre desespero. Se você está passando por algo nesse sentido, se você não vê mais esperança para você em alguma situação e você está nessa angústia aí, nesse medo extremo, então hoje este assunto é para você. Mas também não esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like, ative aí o sininho em todos para que o YouTube lhe avise. Outra coisa, comente e também compartilhe. De repente você tem um amigo que está precisando saber, ouvir ou ter uma palavra a respeito deste assunto, vai ajudar bastante. O desespero geralmente se manifesta em momentos de estresse e pânico em extremo. Quando uma situação parece não ter mais saída, nos deixamos levar por sentimentos e pensamentos que tiram a nossa paz e a habilidade de pensar com clareza. Então já fique alerta. Se algo está acontecendo, você não está tendo aquele raciocínio, não está pensando com clareza, opa, algo está errado. Sua manifestação está associada a situações enfrentadas pela maioria das pessoas, como estresse no trabalho, de repente você está com acúmulo e não está dando conta, ou começou a acelerar os pensamentos, algo errado. Um outro problema é um desentendimento familiar, de repente você tem um atrito com o seu cônjuge, com seu irmão, com seus pais, e é um atrito bem complicado. Isso pode te levar ao desespero e ver que não tem mais jeito para você, que não tem mais jeito para aquela situação. Uma situação também que muita gente passa é o convívio com amigos, amizades tóxicas. De repente você pode ter um amigo que ele só te leva para baixo, ou seja, quando você diz que tá, pô, eu tô mal, tal, ih, cara, tu vai te lascar mesmo. Então, esse tipo de amigo não serve para você. Tem amizades que você gosta dela, mas que ela não te traz benefício algum. Pelo contrário, ela faz te derrubar. Então, vamos melhorar as nossas amizades. Uma outra situação também que você pode entrar em desespero é morte de alguém próximo. De repente, alguém morreu e você não soube lidar com aquilo, você entra em desespero sem saber o que fazer depois que essa pessoa partiu. Sempre tem uma luz, sempre tem oportunidades, é só se reinventar. É claro que quando estamos nessa situação, custamos a enxergar. Uma outra coisa também é o nosso próprio pessimismo no modo de levar a vida. Eu mesmo já acredito que eu não vou conseguir lidar com isso, que eu não vou suportar. Então isso já faz parte do meu dia a dia. E quando acontece alguma situação, te derruba. Mas você consegue sair dessa situação. E assim que passam, ele desaparece. Então é assim. Muitas situações difíceis acontecem na nossa vida. Acontece na sua, acontece na minha, acontece na vida de todo mundo. É por tempo, são situações diferentes e o que vai mudar é como você vai lidar com ela, como você vai receber. Então, quando o desespero é passageiro, as situações ruins vêm, você entra em desespero naquele momento, naquele dia, naquela hora, depois passa, você respira fundo e essa situação desaparece, ou ela ameniza ou vai diminuindo. Porém, a sua permanência é um sinal de que existe um problema maior e que merece um olhar mais cuidadoso. Quando olhamos ao redor e não encontramos a segurança e o conforto que desejamos para nos manter bem no dia a dia, significa que algo de errado está acontecendo, né? Então, significa que tem uma desesperança e isso se instalou no nosso íntimo. Então, já tem algo de errado. Se aquilo continua permanente, o desespero vai bater sempre. E é um estado emocional que ela vem com medo e com muita tensão. A pessoa mergulhada nesse estado não consegue sair com facilidade, pois a sua percepção negativa contribui para que você esteja sempre para baixo. Quando isso
é recorrente, tornou-se clínico. E isso pode assumir o controle das suas emoções. Então, você já tem que estar em alerta. Opa, algo está de errado. Se eu não estou conseguindo lidar sozinho, então eu já preciso de ajuda de especialista. E uma das características marcantes do desespero clínico é a falta de significado do sentimento. Ela começa com ameaças iminentes, vindo com muito sofrimento ou circunstâncias perigosas. Mesmo assim, a pessoa vivencia este estado de novo e de novo. Então perceba, passou de uma situação catastrófica ou muito difícil na sua vida. Ela passa a ser eminente, ela passa a ser recorrente. Ela passa a estar ali o tempo todo e não precisa de um significado, não precisa ter algo acontecendo mais. Ela já está constante. Então o sentimento está em alerta, o pensamento tudo está em alerta, você está em estado de tensão o tempo todo. Ou seja, você está vivenciando este estado um dia, outro dia, aí de novo e de novo. Assim a pessoa acredita também que a situação é mais problemática do que realmente é. Porque os problemas vêm constantemente e ela acredita que aquilo é um monstro, não é exatamente o real. Esta maneira de pensar acaba alimentando o seu estado emocional delicado durante a crise. Então, só alimenta aquilo que eu já acredito que já não está bom. Você pode ser dominado pelo pânico, angústia e grande aflição. Os fatores constantes são a sensação de perda de controle e a desesperança. Isso é o tempo todo na mente, isso é o tempo todo no sentimento. Eu não tenho esperança, não tem saída, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado. Como combater o desespero? Vou lhe dar algumas dicas. O primeiro, acima de qualquer coisa, você precisa firmar um compromisso com você mesmo. É um processo que você vai ter e não é fácil, né? Requer muita perseverança, paciência e disciplina. O segundo ponto, sair da zona de conforto para encontrar o caminho além do desespero. Não esqueça que isso implica em remodelar também o seu estilo de vida. Aí você vai forçar aquelas limitações que você já está acostumado a fazer, mas de uma maneira que você consiga. Terceiro, quebre o padrão negativo. Assim que notar repetição de comportamentos prejudiciais, tire um momento, se afasta da situação para pensar. Porque com a autopercepção se torna mais fácil a prática. Quarto, quando enxergar esse padrão, procure analisá-lo. Se você já percebeu que ele existe, já se retirou, aí você tem que analisar e fazer algumas perguntas. Por que você está agindo desta maneira? É produtivo esse comportamento? Vai me fazer bem? E o quinto ponto, que é a parte espiritual. Use o favor de Deus a seu favor. As atribuições desta vida podem fazer com que os nossos olhos se desviem de Deus. Se o mundo te disser que não há saída e que tudo está perdido, não ouça. Olhe para o alto, clame ao Senhor, ore, que Ele pode te livrar de qualquer mal. Lá em Isaías 41:10 diz assim: por isso não temas, porque eu estou contigo. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Então não esqueça de uma coisa, Deus está a teu favor. Use isso a teu favor também. Perceba que isso existe, perceba que tu tem um Deus. Se volte para Ele, porque é interessante que quando a gente está no desespero, quando a gente está no problema, a tendência é esquecer que a gente tem um Deus. Mas se debruce aí diante dEle, peça ajuda dEle. Olha, tem uma passagem lá em Josué, que quando Moisés morre, Josué, ele fica desolado e aí ele fica pensando mil coisas.
O que eu vou fazer? Como vai ser minha vida agora? Será que se eu vou conseguir? Que ele ficou no desespero, porque Josué era o líder dele. Ele era praticamente o pai dele, convivia com ele dia e noite, ele o amava, foi com ele que ele aprendeu todas as coisas. Agora imagina ele morrendo. Eu não sei o que aconteceu aí para você estar nesse desespero, para você estar nessa situação tão difícil. Mas o que eu posso te dizer é que Josué também passou a mesma coisa. Deve ter ficado desesperado, porque ele tinha um povo para conduzir. Ele ia ficar no lugar de Moisés. Então imagina, a responsabilidade não era só ele. Ele tinha responsabilidade com muita gente, com o povo daquela época. Então o que Deus disse para ele? Josué, seja forte e corajoso. Então eu quero dizer neste dia para você, seja forte e corajoso, porque tudo vai passar. E você vai ficar bem. Confie no Deus Todo-Poderoso. Mas não esqueça de uma coisa: Jesus está voltando.